Eu sou o Jorge Silveira, eu estou diretor da DGFLOP, a Diretoria de Gestão de Florestas Públicas de Produção aqui do IDFLORBio. Nessa Semana do Meio Ambiente 2020, nós vamos falar para vocês um pouco sobre a gestão florestal para a produção sustentável e a concessão como instrumento para essa gestão. O estado do Pará possui aproximadamente 125 milhões de hectares de área e território. Destes, aproximadamente 25 milhões de hectares são áreas de florestas públicas estaduais. A concessão florestal ela é um instrumento de gestão extremamente importante, pois ela permite alinhar, associar a conservação dos recursos naturais com o fortalecimento da economia de base florestal, gerando emprego e renda para a população. O IDFLOR é pioneiro neste processo de concessão, juntamente com o Serviço Florestal Brasileiro, e vem desde 2007 nesse processo de construção, tendo em 2011 assinado os primeiros contratos. A partir de agora, você confere o histórico desses 10 anos de construção e experiências com a nossa colega servidora Iranilda Moraes. Ao longo desses 10 anos de concessão florestal no estado do Pará, o IDFLORBio vem trabalhando com a implementação de concessões florestais em áreas de florestas públicas não destinadas, como no conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns, e em áreas de unidades de conservação, como na Floresta Estadual do Paru. A primeira ação do IDFLORBio ficou voltada para áreas de florestas públicas não destinadas. Inclusive, o estado do Pará é o primeiro a fazer concessão nesse tipo de floresta. O conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns, em 2008, apresentava mais de 1.300.000 hectares de florestas públicas não destinadas. Tratava-se de florestas públicas com alto potencial de recurso florestal e recurso mineral e que envolvia diversos atores em um ambiente de tensão relacionados a pressões de desmatamento, grilagem, pretensões minerárias, exploração madeireira e conflitos entre os atores envolvidos pelo uso e acesso desses recursos naturais. O conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns, em 2008, era formado por 5 glebas: gleba Crumucuri, Nova Olinda 1, Nova Olinda 2, Nova Olinda 3 e Mamuru. A partir de 2008, um processo encabeçado pelo IDFLORBio e através de um grupo de trabalho formado junto com o ITERPA, órgão fundiário do Estado, e a SEMAS, é o órgão ambiental e licenciador, trabalharam no sentido de promover o processo de ordenamento territorial desse conjunto de glebas. Para isso, foram elaborados estudos, foi delimitada uma área de restrição através de uma ALAP, Área de Limitação Administrativa Provisória, e os relatórios ambientais preliminares com o intuito de conhecer e entender a dinâmica e a caracterização socioambiental desse conjunto de glebas. Ao longo do processo de ordenamento, diversos atores estiveram atuando, entre extrativistas, ribeirinhos, indígenas, madeireiros, agentes do agronegócio, cooperativas, num processo encabeçado e tendo o Estado como ponto central desse processo. Ao longo das discussões e das consultas públicas e de reuniões da Comissão Estadual de Florestas, 12 propostas de ordenamento foram apresentadas. Essas 12 propostas estiveram envolvendo interesses de aproximadamente 37 grupos com posições diferentes. Desse modo, ao longo dos anos de 2008 a 2012, foram publicados 7 decretos de destinação, destinando áreas para gestão florestal, através de concessão florestal, áreas para implantação de centros de treinamento, para a proteção da biodiversidade, objetivando implantações de unidades de conservação e, principalmente, regularização fundiária para as áreas das comunidades e de proprietários com títulos de permutas e cooperativas. Então, ao final do ano de 2012, nós já tínhamos todos os decretos de destinação do conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns implantados. Em 2012, nós tínhamos então um mosaico de usos formados, todo esse processo de ordenamento gerado no conjunto de glebas.
foram destinadas áreas para as concessões florestais, aproximadamente 250 mil hectares foram destinados para essa finalidade. Considerando o potencial florestal dessa região, considerando o volume de área de floresta destinado tanto para as comunidades tradicionais quanto para as concessões florestais, o Estado reservou uma área de aproximadamente 34 mil hectares para a implantação de um centro de treinamento, para treinamento de mão de obra, capacitação e extensão. Aproximadamente 130 mil hectares foram destinados para a proteção da biodiversidade e aí a criação posterior de unidades de conservação. Aproximadamente 180 mil hectares foram destinados para a regularização fundiária de pequenos proprietários, aqueles detentores de títulos de permuta, e mais de 300 mil hectares foram destinados para as comunidades tradicionais através da criação de projetos de assentamento, sejam projetos de assentamento agroextrativistas, PAEX, ou projetos de assentamento sustentáveis, PEAs. Desse modo, de 2008 até 2012, todo o processo de ordenamento fundiário, ordenamento territorial do conjunto de glebas de Mamuru foi realizado dentro deste intuito, de ordenar o uso e também de promover uma economia de base florestal nessa região. Então, a pergunta inicial que poderia suscitar um estudo de que se a concessão florestal pode ser um instrumento de ordenamento territorial em área de florestas públicas não destinada, o caso do conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns traz essa resposta no sentido de que sim, a concessão florestal ela pode ser um instrumento de ordenamento territorial em áreas de florestas públicas não destinadas. Principalmente se nós pensarmos numa circunstância de que o Brasil possui mais de 311 milhões de hectares de florestas públicas. Desses mais de 311 milhões de hectares, aproximadamente 65 milhões de florestas públicas são não destinadas. E 95% desses 61 milhões estão localizados na Amazônia. Se nós pensarmos que até 2016, de 2010 a 2016, um terço aproximadamente do desmatamento na Amazônia esteve localizado em áreas de florestas públicas não destinadas, as concessões florestais ganham importância porque elas podem sim se constituir como um instrumento de ordenamento territorial e também como um mecanismo de promoção de atividade sustentável frente às pressões de desmatamento. O que é que nós podemos concluir e tirar dessa experiência? A concessão florestal, ao mesmo tempo que ela consegue promover uma economia de base florestal através da exploração sustentável dos recursos naturais com geração de emprego e renda, ela também atua no sentido contrário, de fazer frente à pressão do desmatamento. Então é um mecanismo que ambientalmente ganha-se duas vezes, podemos assim dizer. O Estado ele tem que atuar como mediador desse conflito, ele tem que atuar como instância mediadora e promotora de resoluções de conflitos nessas circunstâncias. Esse processo, claro, tem que ser baseado em mecanismos legais e institucionais para garantir a segurança jurídica e fundiária de todo o processo. A participação social e o processo de concertação é fundamental para que essas soluções sejam implementadas e que elas possam gerar a longo prazo ambientes de usos mais sustentáveis, minimizando os conflitos e garantindo a segurança no uso e na posse da terra. Quanto ao conjunto de glebas Mamuru-Arapiuns, especificamente, permite-se tirar uma conclusão um pouco mais ampla, de que esses impactos locais de uma economia de base florestal ainda precisam ser melhores avaliados. Nesse sentido, a gente pode citar a questão dos indicadores de desempenho dentro do próprio processo de contrato de concessão, relacionados tanto a relações do indicador social quanto do indicador econômico. Então, são alguns indicadores que ainda precisam ser melhores avaliados do ponto de seu
de vista do seu impacto local,